Bom, vamos falar de uma gigante agora, ANHIGS 2024/2025, vamos falar dos editais. E aqui você, provavelmente, se você for prestar muitas provas, você vai pagar o valor de um carro. Eu já tive aluno que deixou quase um Fiat Uno lá de inscrição, mas vamos falar um pouquinho da ANHIGS 24/25. E metade do carro foi por causa da ANHIGS. Isso. Bom, a ANHIGS, num primeiro momento a gente pensa, é algo do Rio Grande do Sul, mas não, eles colocam no edital lá em cima, que é a AMB, Associação Médica Brasileira, tem a ACM, que é a Associação Catarinense de Medicina, e a AMMS, que é do Mato Grosso do Sul. Então, engloba não só esses estados, como outros também. Uma prova gigantesca, como o Pedro falou, e a gente vai começar te apresentando as informações gerais, o que mudou do edital do ano passado para esse, e te apresentar um pouquinho das análises estatísticas, qualitativa, quantitativa, enfim. De informações gerais, as inscrições já estão abertas, então vão até o dia 18 de outubro. Taxa de inscrição vai de 850 a 4.590, mais taxas de cada hospital. Isso. Então assim, a gente pode colocar na tela para vocês, isso aqui do item 6 do edital. Se você colocar um único estado, eu vou fazer a prova só no Rio Grande do Sul, você paga 850 mais a taxa de cada instituição que você se inscrever. Agora, se você quiser fazer no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, você já vai pagar pelo menos 1.600. Não, eu quero fazer em 3 estados, 2.340, 4 e assim sucessivamente, como está na tela para vocês. E pode chegar até 6. Então você tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Rio de Janeiro. Então tem várias situações possíveis. A banca é a Fundatec e você tem de média, assim, de preço das instituições, dos hospitais, que pode ir de 100, 150, 300 até 500 reais, em média, é o valor de cada instituição. Ou seja, o extra que você vai pagar na inscrição. Então, essa época de pagamento da ANHIGS é quando o pessoal corre para pegar plantão. Trabalha 2 semanas só para pagar a ANHIGS. Eu já vi aluno de ter boleto da ANHIGS de 8.000, 9.000 reais, de tanta prova, que é bizarro. E de informações gerais, bom, a data da prova, você tem aí no dia 17 de novembro e eles colocam o horário da prova às 9 horas. Eu particularmente não gosto desse horário, pego o horário do almoço. O pessoal sai assustado com a prova e morto de fome. Mas é dia 17 de novembro, então às 9 horas. A prova tem duração de 5 horas e é constituído daquela fase clássica, né? Primeira fase, prova teórica com 100 questões, ABCD, com peso 90% para aquelas instituições que tiverem segunda fase. Senão vai ser 100% a fase única, né? Mas essa questão de análise curricular é opcional. Depende de cada programa de residência, de cada coreme participante, tá? E aí você tem que olhar qual hospital que você vai querer. Os recursos, que são muitos, inclusive, anota aí já no entre o dia 19 e 21 de novembro. Então, 2 dias após aí a prova já começa a trabalhar forte. Guarda esse horário, esse dia específico para você mandar os recursos. Em 2024, Pedro, por exemplo, a gente teve 4 alterações de gabarito e uma anulação. Parece pouco, só 5, né? Mas teve mais 12, 13 recursos que eles deveriam ter aceitado e não aceitaram. É uma prova que dá bastante discussão, né? E dá muito trabalho pra gente, né? Porque a gente faz os recursos, a gente avalia e fala, cara, não é possível, e eles não aceitam. Então, assim, ano passado, para mim, pelo menos 12, 13 recursos com que eu tinha 100% de certeza, né? Exato. Mas enfim. Eles batem o pé e algumas não. Vida que segue. Resultado final até o dia 28/11, questão de gabarito definitivo. E local de prova, isso é bom. É uma prova que abarca muitas instituições de diversos estados, então você vai poder fazer prova no Rio Grande do Sul, em várias cidades, Porto Alegre, Passo Fundo, outras em São Paulo. Santa Catarina também você tem várias, Floripa, Chapecó, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Rondônia, Porto Velho, Rio de Janeiro, Volta Redonda, então tem vários locais onde você pode fazer a prova. Diferenças então que a gente tem do edital do ano passado para esse, não teve nenhuma mudança gigantesca. Eu acredito que tenha dado alguns problemas com relação ao momento da prova, porque eles fizeram questão de nesse edital deixar claro algumas coisas com relação ao atendimento especial. Então, para você que é canhoto, vai precisar mesa específica, que vai, enfim, precisar de algum atendimento especial, cuidado e lê com atenção que você precisa mandar ali no formulário online, tudo certinho, porque eles deixaram claro. Isso não tinha no passado e eles reiteraram esse ano, olha só. A não apresentação de alguma documentação comprobatória, enfim, acarretará em eliminação do candidato, seja qual for o atendimento concedido. Então, se você não solicitar antes, deixar tudo bem redondinho, isso eles deixaram claro que vai ser eliminado do concurso.
Detalhar um pouquinho mais com relação ao programa de residência médica, em medicina geral, enfim, medicina de família e comunidade, que é algo que a gente sabe que não vai ser considerado para pontuação adicional quando é o ano adicional da especialidade de medicina de família, porque todos vão ter concluído isso, né? Então não faz sentido ter essa questão. E deixaram mais claro alguma questão de procedimentos padrões, que pode ser avaliado com detectores de metais e que se não aceitar vai ser eliminado. Então provavelmente deu algum problema no passado, eles fizeram questão de deixar, olha, tudo redondinho, que se não acontecer dessa forma vai ser eliminado. Bom, com relação às análises estatísticas agora, o que a gente tem de marca da prova da ANRIGS? E se fosse falar em uma palavra, Pedro, prova da ANRIGS, a gente poderia falar em psiquiatria. Sim. Psiquiatria é uma coisa comum em diversas áreas aqui dentro da prova. Em clínica médica, por exemplo, quais são os 3 top temas? Primeiro, transtorno de humor, disparado, seguido por síndrome febril. E aí, principalmente aqui em síndrome febril, eles gostam de dengue. Tá? A dengue é o que é mais cobrado aqui dentro de síndrome febril. E também manejo de diabetes mellitus, toxicologia também é bem cobrado. Isso na clínica médica, então, é bem importante. Na pediatria é diferente? Não, também psiquiatria é importante. Crescimento e desenvolvimento é o tema mais cobrado, apesar de tudo. Psiquiatria infantil em segundo lugar e doenças exantemáticas em terceiro. E alguma mudança em 2021 que aconteceu na banca, a gente identificou essa questão que em 18, 19 e 20 não tinha essa importância tão grande da psiquiatria quanto teve a partir de 2021. Isso a gente vê bem claro na questão de psiquiatria infantil. 18, 19 e 20 não teve questão de psiquiatria infantil. Agora, 21, 22 e 23, cai em média 2 questões de psiquiatria infantil por prova da pediatria. Então, e eu vou dar uma dica, Lucas. Nem poderia falar isso, mas eu vou falar porque a gente fala dentro do código, né? Todos os nossos alunos, tanto da mentoria quanto do código, que vão prestar ANRIGS, eu gosto muito de pegar as provas da Universidade Federal Fluminense, que é o Hospital Universitário Antônio Pedro, que cai muita psiquiatria, muito semelhante, e eu dou para os alunos treinarem. Então, para você que vai prestar ANRIGS, pega lá as provas do HUAP, Hospital Universitário Antônio Pedro /UFF, treine, tá? É uma prova que nós chamamos de similar, mas eu gosto muito das questões de psiquiatria. Sabe a percepção que eu tenho? Eu fui de banca por 3 anos, né? Mas não tenho essa informação, não conheço o pessoal dessa banca. Mas eu tenho a impressão que eles pegaram a pessoa que dava a psiquiatria lá da UFF e falou, vamos embora, vem cá, vamos fazer questão de psiquiatria aqui. Porque eu acho o padrão muito parecido das provas, tá? Perfeito. E é isso que o Pedro falou, né? Muitas questões de psiquiatria aqui dentro, os temas que eles mais gostam de cobrar. Transtorno depressivo, caiu uma vez já, transtorno de ansiedade 2 vezes, TDAH já foram 3 vezes e transtorno do espectro autista também já caiu. E assim, você vê que psiquiatria infantil é o segundo tema mais importante, apesar de só ter começado a sido cobrar em 2021. Então, não deixa de ver essa aula, não deixa de estudar com relação a isso. Na GO, é diferente? Não, também tem um quesinho de psiquiatria. Top 3 temas, quais são? Ciclo menstrual e anticoncepção, colo uterino em segundo lugar, e em terceiro, um pouquinho de obstetrícia e pré-natal, assistência ao trabalho de parto. Mas, de novo, a partir de 2021 na GO, você começou a ter mais questões de quê? Transtorno disfórico pré-menstrual, bipolaridade tipo 2, já caiu aqui modificações psiquiátricas, medicações psiquiátricas e relacionadas à gestação. Então já caiu 3 questões em 21, 2 questões em 22 e sempre uma questãozinha nos últimos 2 anos também. Então vale a pena aqui em GO estudar isso. E na cirurgia? Eles gostam de psiquiatria? Não, cirurgião deixa pra lá. Eles cobram a parte de cirurgia mais raiz aqui, pré-operatório, abdômen agudo inflamatório, doença da vesícula. E quando você vai para preventiva, de novo, psiquiatria. Atenção básica número 1 e sempre contextos relacionados à psiquiatria, de atendimento de transtorno do espectro autista também, transtorno de personalidade, transtorno ciclotímico, distímico, no contexto da APS. Segundo tema mais cobrado, medicina legal e ética médica. Em terceiro, bioestatística, junto com a parte de estudos epidemiológicos. Combinado? Então, é isso. Se a gente for torcer um pouquinho da ANRIGS, é uma prova meio doidinha, que dá bastante trabalho de gabaritos, mas é uma prova que tem esses padrões que a gente consegue esmiuçar dentro do código para te dar um direcionamento maior, já que é uma prova extremamente importante, né? Perfeito. Pessoal, vamos falar agora da avaliação curricular. Presta muita atenção. A maioria mesmo, dos editais e das instituições que estão presentes dentro da ANRIGS não tem a avaliação de segunda fase,
que seria a avaliação curricular, que é 10% da nota, principalmente os hospitais menores. Então é prova, só avaliação objetiva. Lembrando que isso não é uma obrigatoriedade. Quando você entra no site da ANHIGS, você vê muito claro todos os editais por instituição. E aí, o que eu sugiro? Claro, leia atentamente edital por edital, porque vários não têm a parte do currículo. E quando tem, as avaliações curriculares são completamente discrepantes. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma que tem, que é a Universidade Federal de Santa Maria. Putz, eles colocam ali, eles avaliam atividades extracurriculares com máximo de 4 pontos, eles avaliam atividades científicas com máximo de 4 pontos, eles avaliam conhecimento de língua estrangeira com máximo de 1 ponto e atividade profissional na área após formatura. Olha que bacana, e eu gosto de falar isso. Aqui, eles lascam a galera do 6º ano. Por quê? Porque eles colocam assim, aquele aluno que tem um exercício profissional por no mínimo 6 meses e consegue comprovar isso, ele consegue ter ali 0,5 pontos, e se ele trabalha 1 ano, ele consegue comprovar a pontuação máxima do item, que é 1 ponto. Por que eu estou trazendo isso? Pedro, você acha isso justo, correto e honesto? Não, não acho. Por quê? Por que isso vai diferenciar? É um pontinho a mais que o cara que já trabalha 1 ano vai ter, e a pessoa que está ali no 12º período, 11º, enfim, que vai prestar, não vai ter por um único critério, que é falta de ter o CRM tempo. Então é um fator, na minha análise, um fator que beneficia uma pessoa que formou há mais tempo, porque vai trabalhar, mas não beneficia a outra. Então é um critério não fair, unfair, digamos assim, tá? Bom, mas isso, Pedro, para quê? Você vai ficar remoendo isso no coração bravo? Não. Vai lá e acerta uma questão a mais do que a outra pessoa, ponto. Então, eu tô te falando isso porque tem muito aluno que me manda mensagem chorando as pitangas. Ai, Pedro, isso não é justo porque eu não tive a opção, eu formo agora, eu não tive isso ainda. Tá bom, meu anjo, vai lá, estuda mais e passa e não fica reclamando disso, tá? Mas a dica principal aqui da ANHIGS em relação ao currículo é avalie o currículo item por item, edital por edital. Porque a maioria não tem a avaliação de segunda fase e os que tem, que normalmente são as provas maiores, elas são completamente diferentes umas das outras. Beleza? Tranquilo? Bom, quero te dar uma dica para você que está assistindo. Lembrar que a inscrição do processo seletivo da nossa mentoria de 2025 já está aberta, vou deixar o link aqui embaixo. Se você quer um acompanhamento personalizado, individualizado, comigo, com a nossa equipe toda, vamos lá, faz parte do processo seletivo, que a gente não quer o gênio. Nós não queremos os melhores alunos, aquele que passou na USP com 14 anos. Não, a gente quer o aluno igual nós. Aquele aluno que vai vencer no esforço, tá? E é isso que é importante. A gente transforma as pessoas comuns, né, Lucas? Como a gente fala, em pessoas extraordinárias. É isso. Um abraço e até a próxima. Bom, galera, é isso. Eu peço para que vocês verifiquem aqui na descrição do vídeo, a gente deixou um link para vocês baixarem essa análise quantitativa da prova da ANHIGS, mas se vocês quiserem algo a mais, algo realmente detalhado, como o Pedro falou, a gente tem o Descodificando dentro do código. E é isso, qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários, podem nos dar um feedback do que vocês estão achando dessa análise de editais e a gente vai levar em consideração tudo que você falar, tá bom? Bons estudos, grande abraço e até a próxima.